Carolina Soldar, podia ficar quieta, por favor? Não, é que a gente tá tendo um exemplo de opressão masculina, agressividade. Porque eu falei isso, ó, gente, ó, não, sejam domados, falem mansinho. Se você for um homem do lado do feminista, tem que falar bem mansinho, baixinho, tem que ser magrinho, fraquinho, não pode ser alto, com 1,85 m, falar grosso, tem que falar fino. Você está perdendo o jogo quando você entra no jogo já discutindo se você é opressor ou oprimido. Porque você aceitou a premissa marxista. O feminismo, ele nasce no berço marxista, eles admitem isso. O feminismo não nasce do berço marxista. Na verdade, o feminismo nasce relacionado à luta da burguesia, à luta dos liberais, depois vem a se combinar com movimentos marxistas, mas não necessariamente. Eu me reivindico feminista marxista porque faço essa combinação da luta pela emancipação das mulheres com a luta da classe trabalhadora, mas essa afirmação tua tá errada. Existe uma estratégia muito clara, por mais que exista a negativa por parte das feministas, e elas tentem dissociar essa visão, ela está intrínseca. A visão feminista é a visão marxista, nada a ver. O masculinismo criou ele próprio uma leitura muito específica sobre movimentos sociais, sobre luta social, uma leitura muito específica, ahistórica, de que todos os movimentos sociais eles têm a ver com marxismo. Isso nem é verdade, uma coisa é real, uma coisa é muito real. Dentro das ciências sociais e dos estudos de ciências sociais, ciência política, antropologia, sociologia, é impossível driblar Marx. Marx é um autor assim fundamental para se entender essas coisas. Mas isso não implica nos movimentos sociais que lutam por emancipação serem necessariamente marxistas ou terem uma história fundamentada no marxismo. Mas é interessante que é necessário olhar o negativo dessa conversa, ou seja, o que ela revela sem falar, o que essa conversa fala pelos cotovelos. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de teoria social e esse debate é entre feministas e masculinistas. E a gente teve ali a Caroline Sardá sendo interpelada pelo masculinista que eu não sei o nome e não me interessa. O negativo dessa conversa é o entendimento de que do lado liberal das coisas, do lado da direita, no contemporâneo, no mundo contemporâneo, atualmente, não há qualquer preocupação por uma luta de emancipação. Porque a emancipação para eles parece ser um conceito ultrapassado, um conceito deixado de lado, por mais que a noção de emancipação seja calcada em autores que representam ali uma direita, que hoje eles são associados ao pensamento liberal, por exemplo. Movimento negro, movimentos feministas, movimentos relacionados a pessoas que têm alguma deficiência, movimentos relacionados, enfim, a inúmeras minorias, geralmente eles estão junto com grupos de esquerda, eles são amparados pelo pensamento de esquerda, são amparados pela teoria da esquerda e são amparados também por uma leitura crítica da sociedade que geralmente é uma leitura considerada de esquerda. Porque a direita está cagando para isso. Em geral, a direita do senso comum, ela acha que os problemas vão embora se você deixar a sociedade circular da maneira como deve ser, com pouco Estado e muita liberdade de mercado. E também porque, geralmente, a direita ela não consegue ter um olhar de teoria social que envolve considerar a minoria enquanto tal e que envolve considerar a constituição do sujeito. É muito comum que os olhares da direita sejam olhares que levam em conta o indivíduo abstrato. Todo mundo é igual, todos somos da raça humana, todos somos iguais. E esse olhar, ele é sedutor, mas não é eficiente para entender como que funciona uma sociedade, como que funcionam os conflitos sociais, como que funciona a estratificação social, como que funciona o conflito social, como que funcionam as lutas dentro da sociedade. E isso é muito interessante para um pensamento de direita, porque faz parecer que não existe um conflito social entre ricos e pobres, por exemplo. Entre donos de meios de produção e aqueles que têm a sua força de trabalho comprada. É muito interessante perceber essa nova leva de pessoas que falam sobre a escolha de uma mulher esposa ser uma mulher do lar, ser uma dona de casa. Como se essa escolha fosse uma escolha libertadora na medida em que ela é uma escolha. Mas é mais interessante ainda, e geralmente isso vem de pensadores de esquerda, entender o que constitui este sujeito que faz esta escolha. Porque é muito bobo achar que a escolha por si só é legítima simplesmente por existir. Ou melhor, acho que nem se trata de legitimidade, mas se trata de entender que a escolha por si só ela não nasce do nada, mas nasce de um sujeito que está dentro de um contexto histórico, social, econômico, político específico.
Então, quando se percebe que você tem um pensamento tradicionalista, reacionário, e se coloca para jogo essa escolha de ser dona de casa, isso primeiro não bate com a realidade material, né? A gente tem a maior parte das mulheres em mercado de trabalho, e segundo, isso também talvez não tenha muito a ver com emancipação feminina. Geralmente está ligado a ideologias de uma prisão feminina, onde a libertação é libertação enquanto servidão. Um exemplo são as legendárias, né? As mulheres dos legendários. Crentes em geral, evangélicas militantes que estão no TikTok falando sobre como é bom ser uma dona de casa bancada pelo marido. Essas pessoas, elas existem, só que o funcionamento delas no nosso mundo simbólico é justamente para, primeiro, fortalecer uma visão da mulher dona de casa, mas segundo, para também, ao mesmo tempo, ser um alvo para se dizer, olha só, o que as mulheres querem na verdade é ser bancada por um cara. Então, assim, para além da escolha, tem muitas outras coisas a serem observadas e que não necessariamente são ligadas a entender as motivações, a entender o que está dentro do sujeito, no fundinho dele, que fez tomar uma decisão, mas que, na verdade, estão ligadas com a própria constituição do sujeito em sociedade, e isso é um assunto complexo e é um assunto que, na moral, nos meus estudos aqui de mestrado e doutorado, poucos autores dessa direita liberal falam sobre isso e têm propriedade para poder escrever sobre isso e descrever esses processos de constituição. Tudo bem?